Vamos iniciar hoje o primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Metusalém, Metusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Asquemás, de Rifate e de Tagorma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbina, Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sebitá, Raamá e Sabeteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sebá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes do Egito foram os povos de Líbina, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Emareus e dos Ramateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxede, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxede foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleque, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almodá, Selefe, Hazar-Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. A linha de família de Sem e Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxede, Selá, Éber, Peleque, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram o chefe das 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adibeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafs e Quedimá. Abraão teve uma concubina chamada Quétura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zirã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã foi pai de 2 filhos, Sebá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado dos seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Quenas, Timná e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, o que foi antepassado dos grupos de famílias de Ori e de Romã,
Lotã tinha uma irmã chamada Tiná. Sobal, que foi o antepassado dos grupos das famílias de Avã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dissom, e Dissom foi o antepassado dos grupos de famílias de Arão, Esbã, Itrã e Querã. Ézer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Joacã. Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e de Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Naba, Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra, Uzã, na região de Temã, Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca, Saul, da cidade de Rebote, do rio Eufrates, Baal-Hanã, filho de Aquibor, Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Metrede e neta de Meezaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Capítulo 2. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Ona e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Ramu. Zera foi pai de 5 filhos, Zinri, Etã, Remã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carme, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom, pai de 3 filhos, Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Caleb, filho de Hezron, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Hezron tinha 60 anos de idade, casou com uma filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 anos na região de Gileade. Mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados.
Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Hesron morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, o filho mais velho de Hesron, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Buna, Oren, Ozen e Aias. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Tara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abissur. Abissur casou com uma mulher chamada Abiail. E eles tiveram 2 filhos que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Selede e Apaim. Selede morreu sem ter filhos, e Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sezã, e Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter tido filhos. E Jonatas foi o pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflaal, e Eflaal foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Reles, e Reles foi pai de Elasa. Elasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. E Messa foi pai de Zife, e Zife foi pai de Maressa. E Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapuã, Requem e Sema. Sema foi pai de Araão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Betzur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu 3 filhos, Arã, Moza e Gazés. Arã também foi pai de um filho chamado Gazés. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efa e Saaf. Caleb tinha outra concubina chamada Maaca, e ela lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Saaf e Sefá. Fundou as cidades de Maquibená e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misrareus. Os povos da cidade de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de família. Salma, o fundador de Belém, foi um antepassado do povo de Netofa.
de Atarote, Bet-Joabe e dos Zaróis, que eram um dos 2 grupos de famílias Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Semeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus e haviam casado com os Recabitas. Capítulo 3. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom: Amon, filho de Ainoã, de Jezreel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Ragite; Cefatias, filho de Abital; e Treão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias, e Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão, e Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias, e Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim, Zedequias. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama, Nebadias, Pedaías. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Hananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Razadias, Jusabeb, Rezede. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos: Ratus, Igal, Beraías, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Azricam. Elioenai foi pai de 7 filhos: Rodavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Capítulo 4. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Aumai e Laade. Aumai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etam,
Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Idibás, e de uma filha chamada Azeleel Pone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Zelá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Temene e Astare. Azur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Tinã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado do grupo de famílias que descendem de Acarel, filho de Harum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada na sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoe-me e dai-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafá, Pazeia e Teiná. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel foi pai de 2 filhos, Ratate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofra. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesões, onde todos os homens faziam trabalho de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zifa, Tiria e Azarael. Esdras foi pai de 4 filhos, Jéter, Mered, Éfer, Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam, e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Gered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que moravam na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que moravam em Estemoa. Simão foi o pai de 4 filhos, Amon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Benzoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado do grupo de famílias que teciam linho e moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba, e também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram olheiros e trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jame, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibsão, e Mibsão foi pai de Misma. Misma foi pai de Ramuel, e Ramuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei.
Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orma, Ziglag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Itã, Aim, Rimon, Toquem e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos grupos de famílias: Mesobabe, Janleque, Jossa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elioenai, Jocobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gessimei, Benaías, Ziza, filho de Sife, e neto de Alon, bisneto de Jedaías, trineto de Zinri, e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste até Gerar e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias, de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para o Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Capítulo 5. São estes os descendentes de Ruben, filho mais velho de Jacó. Por ter tido relação com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido o direito que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palo, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías. Semaías foi pai de Igog. Igog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica. Mica foi pai de Reaías. E Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Beera. Beera, chefe da tribo, foi levado como prisioneiro para Tiglag-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista o nome dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina o rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou Agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jocã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de
Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí o filho de Abidiel e neto de Guni era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de passagens de Saron. Esses registros foram feitos no tempo de Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão, de Israel. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do Leste, havia 44.770 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos de Hagaritas, de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhe deu a vitória sobre os Hagaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus, e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do Leste ficou morando na região de Bazã, até a cidade de Baal-Hermon e Senir, e o Monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados, e abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pul, rei da Assíria, que também era conhecido como Tiglag-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do Leste, e as fez morar na cidade de Hala, Rabor e Ara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Terminamos por hoje.